Hi, how are you? Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E hoje nós vamos dar sequência nos conteúdos que nós estávamos estudando, ok? So let's go! Na última aula, vocês devem se lembrar que nós havíamos estudado sobre o simple present, certo? O presente simples. Hoje, nós vamos dar sequência, então, lá na página 14, na page 14, com os frequency adverbs, com os advérbios de frequência, que são comumente utilizados no presente simples, né? Então, são advérbios utilizados para indicar a frequência com que algo acontece. Eu acabei colocando aqui na tela para vocês, porque às vezes nós temos uma certa dificuldade em quando utilizar um e utilizar outro. Então eu coloquei uma porcentagem, gente, aproximada para vocês, certo? Que pode variar de um material para o outro, tá? Então, desde o advérbio que indica nunca até o advérbio que indica sempre. Então nós temos ali, ó, de baixo para cima. Never, rarely e hardly ever, sometimes, often, frequently, usually e always, tá? Então, 0% que indica nunca, nós dizemos never. Dificilmente, uns 20% de certeza. Rarely e hardly ever, eles são sinônimos, eles podem usar com o mesmo sentido. 50%, às vezes. Sometimes. Frequentemente, né? Com uma certa frequência, 70% ali. Often e frequently. Geralmente, quase sempre, mas não é sempre, nós usamos ali para um 90% usually. E always, que seria 100%, nós dizemos, né? No caso, utilizamos ali para 100% o always, né? Nós sempre dizemos always, para sempre, ok? Dando sequência, na página 14 ainda, nós vamos encontrar ali adverbial phrases of frequency, que são frases adverbiais de frequência, ok? Então eu coloquei para vocês e na frente a tradução também para que nós tenhamos ali, ó. Every day, twice a week, once a month, now and then, all the time, from time to time. Então every day, todo dia, twice a week, 2 vezes por semana, once a month, 1 vez por mês, now and then, de vez em quando, all the time, o tempo todo, e from time to time, que seria de tempos em tempos. Então, quando nós queremos indicar a frequência de algo, de alguma coisa, nós podemos usar os advérbios ou as frases adverbiais, ok? Porém, eu coloquei ali um pay attention. Então, algumas explicações, né? Uma atenção que nós devemos ter com relação ao uso desses advérbios e também dessas frases adverbiais. Primeiro, sometimes, often, frequently e usually. Eles podem aparecer no começo e até mesmo no final de frases, certo? Número 2. As frases adverbiais podem ser colocadas no começo ou no final de uma sentença. E o número 3 e o número 4, que é bem interessante, que é o que nós temos ali de mais comum quando nós falamos de usar o advérbio de frequência, que é onde colocar esse advérbio de frequência dentro de uma frase, né? Com exceção das questões número 1 e número 2 que eu falei para vocês. É assim, toda vez que você tenha uma frase e essa frase ela tem o verbo to be, o advérbio de frequência vem depois do verbo to be. Então eu coloquei ali, por exemplo, she is always. Então, se você tem o verbo to be, no caso aqui o is, o advérbio vem sempre depois do verbo to be, ele nunca vem depois do sujeito. Já, de acordo ali com a regrinha número 4, que eu coloquei para vocês também, se vocês não têm o verbo to be na frase, o advérbio vem depois do sujeito e antes do verbo principal, que no caso não é o verbo to be. Olha lá. I never go. Então, go é o verbo ir. Então, eu nunca vou. Então, I never go. Neste caso, eu não tenho o verbo to be. Então, o advérbio vem depois do sujeito e antes do verbo principal. Ok?
Agora, pessoal, a partir disso, eu convido vocês a pegarem lá na página 15, na página 15, o exercise number 6, o exercício número 6. O exercício número 6, ele diz assim: Rewrite the following sentences using the frequency adverbs in parentheses. Então, reescreva as sentenças a seguir usando os advérbios de frequência em parênteses. Então, nós temos ali os advérbios e as frases adverbiais e nós temos que utilizá-las, né? Reescrever as frases que estão ali e colocar este advérbio ou estas frases nos lugares corretos. Certo, pessoal? Lá na página 14, vocês têm algumas frases ali como exemplo e vocês têm as regrinhas que eu acabei de passar para vocês também ali. Então, vocês podem fazer uma pausa no vídeo e resolver o exercício number 6, ok? Olá, pessoal. Então, vamos lá. Number 7 agora. Então, nós temos que responder este exercício número 7 de acordo com vocês. Certo? Então, vocês vão emitir a sua opinião sobre estas frases, essas perguntas. O que o professor fez aqui? Eu coloquei sugestões de respostas. Vocês poderão utilizar estas sugestões colocando ali nesses espaços o advérbio de frequência que nós estudamos lá atrás, se é sempre 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, enfim, de acordo com o interesse de vocês e a realidade de vocês, ou então vocês podem montar as frases de vocês mesmos, ok? Então, olha lá na letra A. How often do you have physical education classes? Com que frequência você tem aulas de educação física? Então, por exemplo, eu posso dizer I have PE, que eu fiz uma abreviação de educação física, tá? I have PE classes once a week, uma vez por semana, por exemplo. Letra B. How often does your best friend exercise? Com que frequência seu melhor amigo se exercita? My best friend always exercises, faltou um S ali no finalzinho, ok? Ou my best friend never exercises. Letra C. How often do you play sports? Com que frequência você pratica esportes? I never play sport, I always play sport. E a letra D. How often do you watch sports shows on TV? Com que frequência você assiste eventos esportivos, né, programas, shows de esportes na TV? Também é opcional, pessoal. I never, I always, I sometimes watch sport shows on TV. Então, aí é um exercício pessoal. Como eu disse, vocês poderão utilizar as frases que eu coloquei como sugestão ou elaborar as frases de vocês, ok? Vocês podem fazer uma pausa, resolver os exercícios e aí a gente continua. Seguindo então, pessoal, agora eu convido vocês a pegarem lá na page 16, na página 16. Lá na page 16, nós temos como proposta o exercício número 8. O exercício número 8, ele necessita ou ele requer um áudio. Porém, como nós estamos à distância, eu acabei colocando o texto que corresponde a este áudio, ok? Nós temos ali um weekly schedule da Lauren. Então, nós temos um horário, né, ou um cronograma semanal da Lauren e nós temos que completar nestes espacinhos o que ela faz em cada um dos dias da semana de acordo com os períodos. Morning, afternoon e evening. Então, o textinho diz assim. I can usually sleep in every morning because I go to school in the afternoon. So, on weekday mornings, I usually watch TV and do my homework. On Monday, Tuesday, and Wednesday mornings, I do ballet. I leave school at 5 p.m. I usually go home then, but on Tuesday and Thursday evenings, I have volleyball practice. On Saturday mornings, I go to the park. On Sundays, I watch movies in the morning and I hang out with my friends in the afternoon. Então, vocês podem aqui fazer uma pausa no vídeo e a partir das informações que nós temos aqui, ó, elas estão bem detalhadas, vocês acrescentarem as atividades que ela faz ali dentro daquela tabelinha, ok?
E aí, pessoal, depois de ter feito o exercício número 8, o que o exercício 9 pede? O exercício 9, ao contrário do 8, ele já está com todo o schedule do Elliott preenchido. O exercício ele pede para que a gente escreva um parágrafo ou para que nós escrevamos ali pelo menos uma frase sobre o que o Elliott faz na rotina dele. O professor colocou aqui um exemplo, tá? Para vocês terem uma ideia. Vocês podem utilizar o meu exemplo, mas também seria interessante que vocês fizessem as suas próprias respostas, ok? Então, a partir do que a gente tem ali, eu coloquei como sugestão para vocês. Elliot goes to school from Monday to Friday. Elliot vai para a escola de segunda a sexta. In the evening, he does his homework. Né? Então, à noite, ele faz o dever de casa. On weekends, he does judo, watches TV and plays soccer. Então, nos fins de semana, ele faz judô, né? Assiste TV e joga futebol. Então, como eu disse, vocês podem fazer o uso, não tem problema nenhum. Foi feito a partir do exercício que a gente tem ali, a partir da tabela, mas é interessante se vocês tentassem acrescentar algo ou fazerem o textinho de vocês, ok? Então, vocês podem fazer uma pausa no vídeo, vocês resolvem o exercício proposto e aí a gente dá sequência. Agora, pessoal, eu gostaria que vocês pegassem comigo lá na página 18. Na página 18, nós temos ali um diagrama sobre o Simple Present que nós tínhamos estudado na aula passada. Então, aqui é um diagrama que só retoma algumas daquelas regrinhas que nós havíamos estudado, que eu tinha explicado para vocês, ok? Ali em cima, vocês têm 4 números, certo? No number 1 está escrito assim: It rains here every day. Chove aqui todo dia. Bare infinitive, que é o infinitivo, seria o verbo no infinitivo. Affirmative statement, sentenças afirmativas. E verbs ending in ss, x, ch, sh, z and o. Né? Verbos terminados em ss, x, ch, sh, z e o. Como vocês podem perceber, tudo isso diz respeito às regrinhas que eu passei na aula passada para vocês. A única coisa que nós temos que fazer aqui é acrescentar dentro deste diagrama aquelas frases ou aquelas regrinhas que apareceram ali nos numbers. Eu não coloquei as frases aqui, eu coloquei o número, mas eu gostaria que vocês preenchessem com as frases que apareceram ali, certo? Então, enquanto vocês vão preenchendo, eu só vou comentando. Ali embaixo do Simple Present, onde está o número 3, nós devemos colocar Affirmative Statement, né? Porque diz respeito às frases afirmativas que nós havíamos estudado, ok? Então, do lado esquerdo de vocês, nós temos ali I, you, we e they. Então, quando nós temos eu, você, nós e eles ou elas, nós utilizamos o verbo sem o to, e o verbo ele não tem alteração nenhuma, né? Então nós usamos o verbo no bare infinitive. E aí nós temos alguns exemplos. I play soccer 3 times a week. You always go swimming. We do yoga in the morning. They play chess in their free time. Eu jogo futebol 3 vezes por semana, você sempre vai nadar, nós fazemos yoga de manhã e eles jogam xadrez na hora livre deles. Depois, voltando lá em cima ainda no number 3, nós temos do lado direito he, she, it, que como vocês se lembram, entram aquelas regrinhas que nós estudamos do S, SS, do S, ES ou IES. Então, embaixo ali de onde nós temos a primeira regrinha S, está escrito most verbs, que é a maioria dos verbos. Então, ali nós temos que colocar um exemplo, que é a frase number 1. It rains here every day. Porque o verbo rain, nós acrescentamos S no final. Depois, ali onde está o number 4, no ES, é aquela regrinha das terminações dos verbos para nós acrescentarmos o ES. Que é o que está lá no número 4, quando os verbos terminam com aquela sequência de letras. E embaixo nós temos um exemplo. He goes skiing in July. Então, ele vai esquiar em julho. E no final,
O IES que já está completo, que é quando nós temos verbos que terminam em Y precedido de consoante, como é o caso do verbo study, né? She studies hard. Então, studies, nós tiramos o Y e acrescentamos IES no finalzinho do verbo. Certo, pessoal? Então, completem aí, para mim, fazendo favor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês façam os exercícios propostos e nos vemos na próxima aula. Bye, bye!